Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e essa semana teremos sim os debates com o ministro Paulo Guedes, também com o presidente do Supremo. Vão tentar negociar essa liberação do uso dos precatórios, quase 90 bilhões de reais. Para quê, Alex? Para poder liberar esse aumento. Depois do que o presidente Jair Messias Bolsonaro falou no dia 7 de setembro, durante as manifestações, teve toda aquela repercussão, voltou atrás, recebeu a carta de perdão, pedindo perdão aos ministros, à nação, carta essa que foi escrita pelo ex-presidente Michel Temer. Ele foi aconselhado pelo próprio presidente, pelo ex-presidente Michel Temer, para anunciar essa carta e aí deu uma trégua, deu uma tranquilidade nesse momento, naquela pressão, principalmente no mercado financeiro, que o dólar tinha disparado de novo e aí a bolsa tinha caído, enfim, pressão da opinião pública, pressão por parte da imprensa, pressão também no mercado financeiro. O presidente aceitou, acatou, anunciou a carta pedindo perdão e aí colocou um pano quente, né? Deu uma tranquilidade. O presidente nesse momento está mais zen, está mais tranquilo. Agora você vai acompanhar também a reação do próprio ministro Barroso, né, falando em resposta, muita gente perguntando qual foi a resposta do ministro ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Preste atenção que disse o ministro, para você entender. Depois você vai ouvir a resposta também, o apoio do próprio Arthur Lira, tá? Então, simbora então, preste atenção que disse aí o ministro, ele que respondeu justamente ao presidente Jair Messias Bolsonaro, Luiz Roberto Barroso, sobre as críticas que foram feitas ao Supremo, tá? Preste bastante atenção para você entender, ok? Simbora então. Já começa a ficar cansativo no Brasil ter que repetidamente desmentir falsidades para que não sejamos dominados pela pós-verdade, pelos fatos alternativos, para que a repetição da mentira não crie a impressão de que ela se tornou verdade. É muito triste o ponto a que chegamos. Barroso afirmou ainda que somos vítimas de uma chacota mundial. Insulto não é argumento. Ofensa não é coragem. A incivilidade é uma derrota do espírito. A falta de compostura nos envergonha perante o mundo. A marca Brasil sofre nesse momento, triste dizer isso, uma desvalorização global. Não é só o real que está desvalorizando. Somos vítimas de chacota e de desprezo mundial. Não podemos permitir a destruição das instituições para encobrir o fracasso econômico, social e moral que estamos vivendo. Por fim, foi enfático: a democracia não tem lugar para quem quer destruí-la. A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. O que nos une na diferença é o respeito à Constituição, aos valores comuns que compartilhamos e que estão nela inscritos. A democracia só não tem lugar para quem pretenda destruí-la. Barroso chamou Bolsonaro de Como você ouviu aí, né, os comentários do próprio ministro, né, o ministro dando resposta, o Luiz Roberto Barroso, dando resposta ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Não parou por aí. Por outro lado, tivemos também a opinião por parte do Arthur Lira, que depois da nota que foi anunciada pelo presidente Bolsonaro, após o que aconteceu no 7 de setembro, o presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, ele elogiou essa nota, reconhecendo que houve sinceridade. E tudo isso ocasiona o que, Alex? Os debates que terão essa semana. Vai depender dessa liberação desses precatórios para que você, que é do Bolsa Família, tenha um seu aumento no programa Auxílio Brasil, que vai começar no dia 1º de novembro. Hoje, o governo não tem uma fonte e eles estão apostando nesses debates que vão acontecer nessa semana entre o ministro Paulo Guedes e o presidente do Supremo, para poder liberar, através
esse valor que está parado, nesses precatórios, parcelar, enfim, vai usar esse dinheiro para dar o aumento e a gente está na expectativa que esse aumento vai para R$300 ou R$400 a partir do dia 1º de novembro. A reação do deputado federal, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já foi diferente. Enquanto o ministro criticou o presidente, já o Arthur elogiou a nota. Escuta aí o que foi que disse o presidente Arthur Lira a respeito da nota que o presidente anunciou à nação e o perdão aos ministros. O presidente da República, ele acertadamente, ele serena os ânimos, ele recomeça um movimento em direção aos poderes, porque o país é maior do que qualquer uma instituição, do que qualquer presidente de poder, ou de qualquer, até mesmo presidente da República. O Brasil é maior do que todos. Nós temos a obrigação de trabalharmos pela harmonia, pela sincronização, tem problemas maiores para tratar nesse momento. Nós temos problemas de crise energética, nós temos ainda o resto da pandemia, nós temos o problema do desemprego, nós temos um problema de inflação, nós temos um problema dos precatórios, que é um problema que pode afetar, inclusive, os recursos discricionários de investimentos e da máquina pública do Brasil. Então não é momento, em hipótese nenhuma, para desarranjos institucionais, briga de poderes. Nós sempre mantivemos esse discurso e continuaremos da mesma forma. Louvar a participação do presidente Temer, se ele influenciou nessa aproximação ou na confecção da carta, é um ato de grandeza do presidente Temer, de grandeza do presidente Bolsonaro, e eu espero que esse assunto seja uma oportunidade de recomeço de conversas e de estabilização da política e da vida do povo brasileiro. Arthur Lira disse esperar que o projeto de reforma tributária que altera a cobrança do imposto de renda avance no Senado, para que os programas sociais do governo tenham base orçamentária. Que a gente possa ter um texto que dê uma base, como eu posso dizer, orçamentária, de fonte de receita, para que um novo programa social mais inclusivo, mais amplo, mais aberto para a população, com mais possibilidades de crescimento, seja feito, né? A inflação, ela pesou muito no bolso do mais carente. Aquele que tem dificuldade hoje de comprar 1 quilo de carne, comprar 1 quilo de frango, de comprar um arroz, um feijão, a cesta básica ela encareceu, a pandemia apertou principalmente nas camadas mais baixas. Eu não acredito num Brasil desigual, nós não podemos acreditar num Brasil que os ricos ganhem mais e que os pobres sejam mais maltratados ou distanciados de uma realidade socioeconômica. Pois é, como você ouviu aí, o presidente Jair Messias Bolsonaro, depois que ele anunciou a carta pedindo perdão aos ministros da nação, teve dois lados. Primeiro lado, como você ouviu, as declarações do ministro Luiz Roberto Barroso, né, quando foi acusado, e lógico, defendeu, como você ouviu aí no vídeo. Depois o presidente Arthur Lira, da Câmara de Deputados Federais, elogiando as declarações do presidente Bolsonaro pelo pedido de desculpas. A questão é, o mercado financeiro aceitou. Você aceitou as desculpas do presidente Bolsonaro? Temos essa semana, uma semana de muitas definições. A grande definição, logo na primeira lista, é sobre aquele Vale Gás. Temos segunda, terça ou quarta-feira. Hoje é domingo, dia 12, portanto, 13, 14 ou 15, o presidente deve anunciar esse Vale Gás, que é uma grande expectativa que ele tinha prometido. Para quê? Para ajudar a população mais humilde do Bolsa Família a ter direito a receber esses R$120, que é o que se fala dessa ajuda do Vale Gás. E tem que colocar, porque sexta-feira já começam os pagamentos do Bolsa Família com o final do NIS 1. Então, o presidente é necessário ele assinar essa medida provisória, liberando o Vale Gás. Repito, tem R$3 bilhões pronto disponíveis à Petrobras. Primeiro ponto. Segundo ponto, vai ter uma reunião, um debate com o ministro Paulo Guedes e também com o presidente do Supremo. Vamos debater essa questão de liberação dos precatórios. Para quê, Alex? Deixa eu lembrar aqui, eu faço questão, porque muita gente pergunta. Hoje o próprio governo fala que está no vermelho, está num teto, bateu aquele teto de gastos. E para poder pagar um aumento, só se tiver uma nova fonte. São duas fontes em questão. A fonte principal nesse momento é o uso dos precatórios, que a Justiça aceite
o parcelamento desses precatórios. Então o governo poderia usar esse dinheiro parado, quase 90 bilhões de reais, que seria mais suficiente para dar o aumento e até uma possível segunda prorrogação do auxílio emergencial para novembro e dezembro, tá? Caso não aceite, caso não chegue no Conselho sobre esses precatórios, há outro projeto que o próprio ministro Paulo Guedes deve apresentar ao Congresso, que seria um projeto extra fora do teto de gastos, que seria um valor equivalente a aumentar sim o novo valor do Auxílio Brasil, ou seja, o novo Bolsa Família que vai ser o Auxílio Brasil. Então estamos com uma grande expectativa. Analistas dizem que foi fundamental essa carta do presidente para poder colocar um pano quente. E o ex-presidente Michel Temer foi responsável por aconselhar, e o bom é que o presidente aceitou esse aconselhamento e voltou atrás e reconheceu que falou muito no dia 7 de setembro, tá? E atingiu, você viu aí, o Supremo. Ele mesmo depois falou em outros momentos em que é necessário ter o respeito entre os três poderes. O judiciário, que representa a justiça e os ministros, o legislativo, que representa o Congresso, Câmara e Senado, e o executivo, que representa o presidente Bolsonaro, o governo. Tá? Então tem que ter respeito sim, comunhão, tem que ter harmonia entre os poderes, porque afinal de contas, quando há um tipo de conflito como esse, no final atrasa tudo. O projeto, eu lembro que dos precatórios estava bem encaminhado para ser aprovado. E agora atrasou, e a gente está dependendo agora dessa semana que seja definido uma nova negociação e que, se Deus quiser, seja aprovada aí uma fonte para pagar o aumento desse novo programa, tá? Não esquece de dar um joinha, dar um like, é importante você fazer isso, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, quer estar na minha lista de amigos, então vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Ótimo domingo, ótima semana, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.